Estamos aqui com o episódio do podcast Entre Tributos. Eu me chamo Andrei Oliveira, secretário da Comissão Estadual de Direito Tributário, e essa noite tenho a grata alegria de estar junto com meu colega Rafael, que se apresentará na sequência desse podcast, ouvindo um dos maiores nomes do direito tributário, especificamente sobre a reforma tributária, que é o professor Marcos, que logo falará com você também. Boa noite, meu nome é Rafael Bigaton, sou advogado tributarista e estou aqui tão ansioso quanto todos que estão nos assistindo para escutar talvez, na minha opinião, o maior tributarista hoje do Brasil. Junto conosco está o professor Marcos. Então, professor Marcos, fique à vontade, se apresente, fale um pouco sobre você para nós, por gentileza. Eu sou um economista, Marcos Sintra, um pouco preocupado em decepcionar vocês com tanta expectativa e a gente nunca consegue chegar onde deseja, mas é um prazer muito grande. Eu sou professor de economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, sou atual vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e tenho me dedicado há bastante tempo à área de finanças públicas, à questão tributária, e tenho como grande projeto de vida a defesa de uma ampla reforma tributária que eu chamo do imposto único. Eu acho que esse é o caminho que a gente gostaria muito de chegar e eu continuo batalhando por isso. Ótimo. Então, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre esse imposto único aí, que eu acho que faz sentido. Mais pessoas precisam conhecer essa ideia. Então, vou tomar a liberdade aqui de iniciar, fazer a primeira pergunta aqui para o professor, porque a ideia é escutá-lo, né? Estamos ansiosos por isso. Professor, o senhor tem diversos escritos, tem pesquisado durante muito tempo da sua vida acadêmica e profissional sobre os impactos econômicos, né, que essa reforma traria. Se o professor pudesse compartilhar conosco como que o senhor enxerga o impacto da reforma atual, da Emenda Constitucional 132, nos setores econômicos, olhando hoje a economia brasileira, como ela está, e como o senhor enxerga esse modo com que se está apresentando essa reforma, esse IVA que incide sobre o consumo. O que o senhor enxerga a respeito disso, professor? A reforma tributária é um dos temas que afeta de maneira muito intensa toda a sociedade. Uma reforma política interessa muito a políticos, uma reforma previdenciária muito às pessoas que, enfim, têm planos de aposentadoria e pensam em termos de pensões futuras. Agora, a tributária afeta todo mundo, estudante, professor, o operário, político, industrial, comerciante, todo mundo. Então, a primeira observação que eu faço é que é uma área extremamente sensível. E por ser uma área extremamente sensível, ela não pode ser objeto de especulações, nem de experiências. Tem uma frase muito conhecida, dita pelo professor Dunlop, eu acho, que foi presidente do FED, e ele diz o seguinte, que em matéria de gestão pública, se você tem alguma dúvida, não faça. Que é diferente do setor privado. O setor privado, não. Você está arriscando os seus próprios recursos. Se der certo, você ganha. Se perder, você assumiu o risco. Mas no setor público, você não pode fazer isso. O setor público, portanto, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem estruturada, porque as perdas e prejuízos impactam toda a sociedade e podem, inclusive, afetar o andamento e o desenvolvimento futuro de um país, né? E eu acredito que essa reforma tributária cometeu esse pecado. Ela foi aprovada de maneira muito rápida, não tivemos debates aprofundados sobre a questão, o processo parlamentar foi extremamente corrido, ele foi assodado, eu até diria. Eu participei e vi a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e eu acho que não estaria errado em dizer que 80% dos parlamentares que estavam lá não sabiam, não tinham um conhecimento detalhado daquilo que estavam aprovando, daquilo que estavam votando, né? Então eu vejo a reforma tributária com essa preocupação muito grande. São instituições novas, por exemplo, um dos itens dessa reforma tributária da Emenda Constitucional 132 é a tributação das operações financeiras com um tributo sobre valor agregado. Isso não existe no mundo inteiro, até porque a ideia de uma operação financeira ela é contrária, ela não se ajusta ao conceito de uma cadeia de produção. Então, uma pessoa que faz uma operação de crédito, qual é a
cadeia de produção atrás de uma operação de crédito. Como é que ele gera débitos e créditos? Resultado, dentro deste afã de combater a suposta chamada cumulatividade, acabaram usando um imposto como esse, mas com improvisações, com puxadinhos, com todo tipo de ajuste artificial para conseguir identificar dentro de uma operação financeira as características típicas de incidência e de créditos acumulados que você acha numa operação de produção de um bem material. Então, esse é um exemplo de como a reforma tributária está sendo feita de maneira um pouco improvisada. Eu costumo dizer que o Brasil está virando um laboratório tributário, né? A questão do cashback, por exemplo. O cashback é um projeto que tem os seus méritos, a ideia de você, digamos, devolver o imposto ou tributar menos as camadas populacionais de mais baixa renda, ela pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é você simplesmente aplicar alíquotas mais baixas aos produtos tipicamente consumidos por essa parcela da sociedade. Ah, mas não pode porque também existem segmentos ricos que consomem esse mesmo produto, portanto nós estamos subsidiando quem não precisa. Resultado, para não cometer esse erro, estão criando uma máquina extremamente complexa e gigantesca, onde cada comprador vai ter que emitir uma nota fiscal ou receber uma nota fiscal, se identificar com CPF e, a partir daí, receber de volta 20% do imposto que ele pessoalmente pagou como ressarcimento e como tentativa de garantir mais progressividade ao imposto. Imagine o custo disso. Eu costumo dizer também, brincando, que se isso realmente foi aprovado, deve ser implementado, eu não duvido que o governo, muito em breve, vai criar o Ministério do Cashback, porque são 90 milhões de pessoas que vão passar a receber a devolução do imposto de tudo aquilo que eles compraram, uma caneta, um arroz, uma roupa, um supermercado. Quer dizer, a complexidade dessa estrutura é muito grande. Mais uma vez, é uma improvisação, é uma experiência que o Brasil está fazendo. Eu vejo a reforma tributária com esse risco e acredito que, em função da pressa, da rapidez com que ela foi aprovada, agora que ela já está vigindo, as pessoas estão começando a ficar mais preocupadas. A ficha está caindo, literalmente, né? O questionamento é muito grande e nós vamos ter tempos muito bicudos, de grande incerteza pela frente, até porque durante praticamente 10 anos, até 2033, nós vamos ter 2 sistemas tributários vigindo ao mesmo tempo. Quer dizer, um que é considerado o pior do mundo, mais complexo, mas ao invés de eliminá-lo ou melhorá-lo, acrescentam mais um para vigir durante esse período. Então, eu vejo a reforma tributária com muita preocupação em termos de possível desorganização da economia brasileira. E ela vai exigir muito ajuste, muito estudo, muita regulamentação correta, e acredito até que a atividade legislativa complementar à reforma vai ser muito grande para se tentar fazer os ajustes necessários e evitar que ela tenha consequências mais sérias para a economia brasileira. Bem legal. Só para fechar aqui, eu tive a oportunidade de escrever um artigo que fecha com o que o professor falou, e o título do artigo é A Gênese do IVA francês, eu chamo assim, e a jabuticaba brasileira, porque o brasileiro ele tem uma característica nata de transformar aquilo que vem do exterior. Então nós pegamos a pizza, que na Itália, uma pizza clássica, ela vai tomate, mussarela e orégano, ponto. O manjericão, aqui no Brasil a gente coloca estrogonofe em cima da pizza. A gente pega o hot dog americano, que ele é salsicha e molho, a gente coloca purê de batata nisso. Então o brasileiro olha para o IVA e diz, não, esse IVA não me interessa. Aqui no Brasil eu tenho o meu próprio IVA. A gente cria um sistema que, lógico, em razão de todos os lobbies, de todo o trabalho que acontece dentro do Congresso Nacional, político, ele vai se deturpando e chega nisso que a gente tem. Né? Então, talvez a ideia inicial poderia ser muito interessante, me parece que a ideia nunca foi prejudicar o país, afinal, ninguém acorda de manhã com a ideia de hoje eu quero prejudicar o país e vou criar um sistema tributário pior. Só que, quando um projeto de lei que vai movimentar ou vai alterar a estrutura jurídica nacional desta forma, ele precisa ser muito bem pensado,
muito bem discutido, porque os impactos que vai trazer na economia são irreversíveis. Empresas podem fechar, postos de trabalho podem ser encerrados, o governo pode ter problemas seríssimos nas contas públicas em razão disso, ou não, ou pode dar tudo certo, mas tratar algo desse tamanho como um laboratório, como o professor mesmo falou, me parece que não é o caminho mais relevante. Rafa, vontade. Professor, primeiro é um prazer conhecer o senhor. Eu tive a oportunidade de almoçar com o senhor. Eu estou completamente feliz. É um dia extraordinário para mim. E assim, ó, eu pensando no que a gente conversou hoje e trazendo mais a realidade para Santa Catarina, porque a gente, afinal de contas, precisa trabalhar e questionar essa situação do Pacto Federativo. Né? O Pacto Federativo, historicamente, os estados do Sul, de certa forma, o centro-sul do Brasil, de certa forma, mantiveram o país por conta da produção industrial, intelectual, enfim, mais fortemente concentrada aqui. Só que a gente vê que a gente tem um princípio da regra do destino que vai mudar substancialmente a regra que o Constituinte em 88 botou do ICMS. Evidentemente, o ICMS vai existir, vai ser o IBS, e eu fico preocupadíssimo com os estados produtores e industriais com essa regra nova, na medida em que a concentração da receita tributária não vai mais ficar aqui. Eu tenho para mim que Santa Catarina vai penar muito com isso e, sobretudo, vai ficar somente administrando o problema social, as questões ambientais relativas ao processo industrial, e não vamos ter uma contrapartida tão fortemente eficiente por conta dessa modificação. E já engatando isso daí, eu tenho uma outra reflexão que eu gostaria que o senhor trabalhasse, é que a gente tem 5 princípios novos, e são sobre princípios tributários, né? A simplicidade, a transparência, neutralidade, cooperação e defesa do meio ambiente. Tirando a defesa do meio ambiente, que está sendo muito maltratado pela doutrina, os outros 4 princípios aparentemente são um floreio, é uma perfumaria que eu acho que não está sendo bem analisado, porque simplicidade, vamos lá, não estamos chegando perto. Transparência, o senhor já comentou do processo da enunciação da norma jurídica. Neutralidade talvez seja o maior engodo já lançado. E o princípio da cooperação, na minha visão, posso estar extraordinariamente equivocado, mas a cooperação, ela tem só um viés, é um canal único, não tem a ligação não se fecha, só vai para um lado. Então, eu gostaria que o senhor passasse algumas percepções sobre esses. Olha, você toca, Rafael, na questão do princípio do destino, que é uma coisa muito interessante. Quando o IVA foi criado, na década de 50 do século passado, portanto, é um imposto que eu acho que está num processo de obsolescência lenta, mas seguramente, ele era um tributo cuja arrecadação ficava na jurisdição produtora. Portanto, o princípio que regia a distribuição dos recursos era da origem. Mas, com o passar do tempo, os europeus começaram a ir para o destino. Por quê? Com a União Europeia, passou-se a ter um IVA único, mas cada um dos estados precisava ter a sua própria arrecadação, e aí a ideia do destino começou a ganhar espaço no debate. É até justo, né? Quem consome um produto, teoricamente, deveria ficar com uma parte da arrecadação também, e quem produz uma outra parte, né? Mas isso foi levado a um extremo. A Europa passou toda a sua tributação totalmente para o destino. E o Brasil, como sempre, querendo imitar, é um mimetismo cultural completamente sem nenhuma razoabilidade,
resolveu fazer a mesma coisa. Agora, o que acontece? A Europa, ela cabe inteirinha dentro do Brasil. E ela é composta por países pequenos, homogêneos, com níveis de renda mais ou menos equivalente em cada um dos países. Portanto, é fácil você mudar o princípio do destino para a origem ou da origem para o destino sem grandes reviravoltas em termos de distribuição de recursos. Vamos olhar o Brasil. O Brasil não, é completamente diferente. O Brasil, como eu disse, a Europa inteira cabe aqui. É um país heterogêneo, distribuição de renda completamente diferente, hábitos culturais completamente diferentes, potencial econômico totalmente diferente. Basta dizer que para definir qual é a cesta básica de consumo que vai ter a alíquota zero, foi uma discussão que demorou meses no Congresso Nacional, porque no Nordeste se come rapadura, que é o chamate, em São Paulo é feijão preto, é o feijão roxinho, no Rio é o feijão preto. Enfim, então a heterogeneidade do país faz com que a gente tenha que ter um princípio tributário e outros ajustados e adequados àquela circunstância, e não usar um figurino único, ajustando para como se todo o país fosse se ajustar a ele. Então, veja, a questão do princípio do destino no Brasil vai ser um desastre, porque os estados produtores, os estados exportadores vão perder a arrecadação, a não ser que tenham uma população consumidora também muito grande. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo vai perder como produtor, mas ganha como consumidor. Tem uma população de quase 50 milhões de pessoas, 40 e poucos milhões de pessoas. A mesma coisa com o Rio de Janeiro, quem sabe, ou Minas Gerais. Agora, você pega os estados do Sul com uma densidade populacional mais baixa e uma capacidade produtiva alta, ou seja, são exportadores, vão perder muita arrecadação. Pior ainda, os estados do Centro-Oeste. Pega Goiás. Goiás tem uma população mínima, consumidora muito fraca, pequena, no entanto, é totalmente exportadora, só exporta bens agroindustriais. O que vai acontecer com a arrecadação dos estados do Centro-Oeste? Isso vai ser uma hecatombe, digamos assim, do ponto de vista de reorganização da economia. Ah, mas é justo que o consumidor, que é quem está pagando o preço do produto, absorva o produto da arrecadação desse imposto. Mas, por acaso, o Estado produtor também não tem que fornecer infraestrutura, logística, saúde? Também não tem obrigações para sustentar o processo produtivo? É lógico que tem. Eu fui secretário de Finanças do município mais industrializado do Brasil, São Bernardo do Campo, terra do Lula, inclusive. Lá era indústria total. O município de São Bernardo do Campo, para sustentar Volkswagen, Chrysler, aquela indústria automobilística gigantesca e todas as indústrias de autopeças, tinha que fazer empréstimos, financiamentos volumosos para garantir a infraestrutura produtiva. Agora, esses estados produtores vão ficar destituídos de recursos. E todo o recurso vai para a jurisdição consumidora, que não é produtora, e isso vai levar provavelmente a um aumento de preço, a uma deterioração do processo de produção, perda de produtividade, isso vai prejudicar todo mundo. Então, o princípio do destino, mais uma vez, que você mencionou, André, é um tema que não foi debatido, não foi discutido, e é uma das coisas mais sérias na reforma tributária, até porque ela prejudica e impacta muito fortemente o Pacto Federativo Brasileiro. Tira a autonomia dos estados, tira a autonomia dos municípios. Enfim, faz um rearranjo em termos de orçamentos públicos que vai ter um impacto gigantesco, inclusive nas finanças federais. Porque para garantir que os estados perdedores não vão perder e que os municípios perdedores vão ser compensados, foram criados fundos de compensação que vão chegar nos próximos 20 anos a bagatela de 1 trilhão e 200 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Um governo que está em crise fiscal, que não consegue arrumar 5 bilhões para fechar o orçamento esse ano, se compromete a transferir recursos para esse fundo num montante de mais de 1 trilhão.
não vai cumprir, que foi o que aconteceu com a Índia. A Índia cometeu o mesmo erro, Sim. fez o mesmo pacto e não cumpriu, criou um problema seríssimo na Índia. Na Índia eles precisaram criar um outro imposto para gerar recursos para compensar os estados. Então, veja, reforma tributária tem que ser pensada, Exatamente. tem que ser discutida. A gente não pode simplesmente dar um salto no escuro, como foi dado. E pior do que isso, todo mundo diz que o nosso sistema tributário é o pior do mundo. Mas ele foi sábio o suficiente, desde 1965, quando ele começou, para nessa questão da origem e destino, começamos também com Exato, exato. origem. Hoje, nós temos um sistema híbrido. O default. Com as alíquotas interestaduais, achamos uma solução salomônica, onde parte dos recursos vai para o Estado consumidor, parte fica no Estado produtor. Quer dizer, estamos jogando literalmente no lixo alguma coisa que o nosso sistema tributário, com muita valentia, com muita inovação, com muita inteligência, solucionou um sistema híbrido. Não, joga no lixo isso. E vamos começar uma nova aventura. Agora é tudo no Estado produtor. Agora, a maioria do Senado e da Câmara está onde? Os estados do Norte e Nordeste. Estados pequenos, com uma representação grande. Os estados mais ricos do Centro-Sul e do Sul, São Paulo, por exemplo, deveria ter 105 deputados, tem 70, não são bem representados. Os estados do Nordeste vão ser ganhadores sob essa dimensão da reforma tributária. Isso passa no Congresso assim, sem ninguém discutir, sem ninguém ver o impacto que isso vai ter nos estados que são sustentáculos da economia brasileira, como é o caso de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, enfim, própria Minas Gerais, etc. Então, eu acho que a reforma tributária tem essa insegurança e essa incerteza, e eu atribuo a questão da transferência da origem para o destino como o foco principal dos males que essa reforma tributária pode causar no Brasil. Olha, eu escrevi um artigo que faz uma análise exatamente sobre esse problema. E eu tenho uma outra preocupação, professor, não sei o que o senhor pensa, porque vamos imaginar que a gente está jogando uma partida de handebol, né? No meio do campeonato, no meio do jogo, muda-se para futebol. O cara está com a bola na mão, dentro da área, pênalti. Essa falta de confiança, que existe até um princípio, o princípio da confiança, que o administrado tem que o Estado vai fazer coisas corretas. Mas o princípio da confiança no Brasil, sobretudo no direito tributário, é um conto, é uma lenda, porque esse ano a gente teve modificação, inclusive na apuração do presumido, que para o governo é um benefício fiscal e, na verdade, não é um benefício fiscal, é uma forma de apuração do imposto. O que o senhor tem observado nas caminhadas do senhor, nas aulas, o que o povo está pensando sobre essa questão da ausência, quase que, para mim, absoluta, da confiança no governo? Eu acho que essa é uma sensação absolutamente generalizada no Brasil, né? Eu não sou advogado, sou economista, mas discuto muito, como estou discutindo com vocês, então eu vou assimilando algumas coisas, né? E uma das coisas que me parece fundamental no direito, principalmente na questão tributária, que essa é uma tradição no mundo inteiro, tributação tem que ser escrita e certa. Essas duas coisas, para mim, são fundamentais. Tem que estar escrito e tem que ter certeza, segurança daquilo que está escrito. No Brasil não existe nada disso, pelo contrário. Veja o que vai acontecer agora com o Comitê Gestor da Reforma Tributária. São 50 burocratas indicados por governadores, 5.000 prefeitos vão indicar 27 pessoas, não sei como é que eles vão ter garantir alguma representatividade nisso. Como é que você vai ter uma pessoa defendendo um município de 10 mil habitantes com um município como São Paulo de 11 milhões de habitantes? Enfim, então é uma representação falsa, uma representação quase que hipotética, né, fictícia.
Esse conselho vai ter a característica e o poder de interpretar a nova legislação, coisa que ninguém consegue entender até hoje, dada a complexidade da legislação criada. Esse conselho vai ter o poder para interpretar e, de alguma maneira, operacionalizar esse sistema. Imagine o poder que esses 57 homens vão ter, vão ser mais importantes no aspecto tributário do que qualquer senador. A quem competiria legislar sobre questões tributárias desse tipo? Então, veja, é uma centralização enorme, é uma insegurança. Como é que eles não foram eleitos, estão lá por indicação? Eu costumo dizer, vai ser muito difícil eles representarem os anseios da sociedade. E se o fizerem, vão fazer de maneira totalmente artificial. Eu, estando na Receita Federal, eu vi a importância das instruções normativas, das soluções de consulta. Aquilo vale mais do que lei. E aquilo lá é uma pessoa que olha, interpreta, escreve, logicamente passa por 2 ou 3 revisores, vai para a mão do secretário, o secretário concorda ou não, assina. Aquilo vira lei. Imagine a quantidade de interpretações que esse conselho não vai ter que fazer em função desta nova sistemática tributária e o poder que esses homens vão ter. Então está havendo uma total inversão de valores naquilo que você falou. Não há transparência. Ninguém sabe o que é que eles vão definir, ninguém sabe como as decisões serão tomadas. Os impactos dessas decisões serão muito profundos e nós vamos continuar, digamos, aprofundar o nível de incerteza que já caracteriza o sistema tributário brasileiro. Quer dizer, uma das grandes críticas ao nosso sistema era esse, que era incerto, inseguro, muito complexo, cheio de idas e vindas, que dependia de não sei quantas assembleias legislativas. Agora, não. Agora vai ser um só. Só que a complexidade e o poder desse órgão sobrepuja a todas as inseguranças de todas as assembleias legislativas juntas, porque elas, de alguma forma, uma faz o contrapeso à outra. Então, ninguém comete grandes desvios, digamos, daquilo que seria de bom senso, porque são vários tomando a decisão. Agora não, é um conselho de 57 pessoas. Então, eu acho que nós estamos, sim, aprofundando o nível de incerteza, falta de transparência e essa máxima que eu sempre gosto de dizer, tributação tem que ser certa e escrita. Eu acho que ela vai passar por um processo de degradação e de deterioração muito grande. O professor esteve lá dentro da Receita Federal, né, na qualidade de secretário da Receita Federal, e muito provavelmente o professor teve a oportunidade de enxergar as contas brasileiras, né, de dentro do sistema. Então, observava a arrecadação, a movimentação arrecadatória das regiões, né, e o professor muito provavelmente pôde observar que determinadas regiões, como a gente falou aqui, arrecadavam pouco e recebiam muito, e outras, ao contrário, arrecadavam muito e recebiam pouco. Né? Mas nós tínhamos um sistema que ele era descentralizado, então o Estado ele tinha sua própria capacidade de legislar, fiscalizar, arrecadar, conceder benefícios para fomentar a sua economia local. O município do mesmo modo. Há municípios que concedem reduções das alíquotas de ISS para atrair empresas do setor tecnológico, por exemplo, como tem vários em Santa Catarina, para fomentar. Agora, com a reforma tributária, nós criamos o super órgão que falamos aqui agora, né, que é o super conselho, né, o comitê gestor é um super conselho, que vai ter poderes quase como um congresso, né, e que vai precisar, provavelmente, de concurso público para servidores, porque vai ter que trabalhar lá dentro, ou essas pessoas vão pegar das secretarias da Fazenda, não sei como que vai se dar isso ao certo, mas, enfim, como que o professor enxerga isso, né? A capacidade que o Estado tinha de se autofinanciar, de trabalhar as suas receitas, de trabalhar os seus benefícios para fomentar a sua economia, sai da mão do governador do Estado, né? E vai para um órgão que tem uma característica federal, mas formado por municípios e estados. Isso não fere o nosso pacto federativo, constituído lá em 1988, né? E do ponto de vista daí de finanças públicas, isso não seria prejudicial para essa distribuição de receita, para essa autonomia dos entes federados?
Bom, a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: IVAs, impostos sobre valor agregado, como esse IBS e CBS, são tributos que têm um DNA para países de organização unitária. Unitária, né? Ou seja, e não federativa como nós. Por quê? A própria mecânica desse tributo cria conflitos quando você tem jurisdições diferentes dentro de um mesmo espaço nacional. Então ele funciona bem na Holanda, funciona bem na Bélgica, funciona bem na França, são estados unitários, é um imposto. Ele é arrecadado e depois é distribuído às províncias de acordo com, enfim, critérios administrativos usualmente aceitos. Aqui não. Aqui cada um tem que ter autonomia. Essa foi uma escolha que o país fez, é a cláusula pétrea da nossa Constituição. Nós somos uma federação. No mundo, todas as federações têm enorme dificuldade em implantar e administrar IVAs. A Alemanha é uma federação, tem um IVA, mas o que ela fez? Ela conseguiu a concordância de todos os estados para delegar a administração do imposto sobre valor agregado e depois distribuir para os estados. Bom, é uma forma de resolver o problema. O Canadá tem um sistema extremamente complexo. Alguns estados aderiram a um IVA harmonizado, outros não aderiram, uns entraram e saíram. É uma bagunça pior que a brasileira. A Índia quis fazer uma reforma tributária e deu esses problemas que nós já vimos. Quer dizer, criou uma mexida no orçamento dos estados que acabou fragilizando a própria federação indiana, que é um estado federativo. E a maior federação do mundo, que é os Estados Unidos, não tem. Eles não têm IVA de propósito, eles sabem que isso é um problema, é um problemaço. IVA é um tributo muito pouco ajustado a país de organização federativa. E no momento em que se cria um IVA como esse brasileiro, que ele centraliza bastante, ainda que aparentemente ele não centralize tanto, porque tem um comitê, tem representação, estão falando agora num novo tipo de federação que eu nunca ouvi falar, que é a federação cooperativa, não sei o que é isso, não sei se vai funcionar, aonde agora os estados vão estar trabalhando juntos, todo mundo pelo bem comum, um por todos, todos por um. Veja, tudo isso é discurso. Agora, na prática, o que acontece é o seguinte: prefeitos perderam autonomia, governadores perderam autonomia, não podem mais fazer política tributária, esse é um instrumento importante. Se ele for bem legislado, eu não vejo mal algum em ter o que se chama concorrência tributária. É muito saudável a concorrência tributária. Nós temos uma legislação que impede e proíbe a guerra fiscal deletéria como essa que existe no Brasil, só que a lei não é aplicada. Então, sob a desculpa de acabar com a guerra fiscal, fazem uma reforma tributária como essa com o princípio do destino, que de fato inviabiliza a chamada guerra fiscal. Agora, ela não vai acabar, ela vai simplesmente mudar de forma. Os estados vão continuar concorrendo uns com os outros, municípios uns com os outros, usando outros instrumentos, crédito, subsídio. Aí eles falam, não, mas vai passar no orçamento. Tudo bem, está certo, mas a concorrência tributária, a concorrência fiscal, não é necessariamente uma característica negativa num país como o nosso. Eu acho que, pelo contrário, a concorrência, como entre duas empresas é bom para o consumidor, a concorrência entre dois estados para atrair empresas, para atrair consumidores, também é bom para melhorar o nível geral, não para piorar. Né? Quando a guerra é predatória, ela piora, mas isso você controla pela legislação. E existe uma lei complementar, o grande amigo e um dos maiores especialistas, para mim é o maior conhecedor de questão tributária, que é o Everardo Maciel, costuma dizer, existe uma legislação toda pronta para coibir a guerra fiscal predatória, mas ninguém aplica. E não existe um órgão que puna aqueles que eventualmente desrespeitem a legislação. Então, uma legislação que não tem sanção não é cumprida, evidentemente. Né? Então, eu acredito sim, o Pacto Federativo está sendo bastante afetado por essa reforma tributária. Ele tem um conceito de centralização de poder atrás desse projeto, né? Que é característica
do governo atual, essa centralização. Eles deram um passo atrás na frase do menos Brasília e mais Brasil, um passo atrás gigantesco. Hoje é muito mais, não é federal, como se fala, é mais uma decisão nacional e não mais estadual ou regional. E que leva governadores, por exemplo, como o governador Caiado, a dizer: nós vamos ter que fazer uma contra-reforma. Ele foi o único governador que se rebelou contra isso, porque não acreditou nos mecanismos de compensação que o governo prometeu por meio desses fundos. Falou: eu não vou viver de mesada, eu quero administrar o meu Estado, nós temos uma população que me elegeu e eu não vou delegar isso para um grupo de burocratas sentados em Brasília nesse comitê. Então, eu acho que essa reforma fere, sim, o nosso pacto federativo, fere a autonomia de prefeitos. Eles vão virar hoje meros administradores sem condições de fazer determinadas políticas que são muito importantes, né? Eu não vejo como, por exemplo, com o princípio do destino agora, as indústrias que se instalaram em outros estados, como na Bahia, indústria automobilística, vão voltar para São Paulo, porque a vantagem de ir para lá é porque elas tiveram algum benefício fiscal. Foram lá, geraram emprego. Santa Catarina também usa isso. É saudável isso. Agora, o que vai acontecer? Já que não há mais benefício fiscal, não há mais incentivo fiscal, tudo ficou proibido e inviabilizado, eles vão voltar para onde o seu mercado está, vão vir tudo para São Paulo de novo. Então vai haver uma reconcentração, coisa que ninguém quer, todo mundo quer descentralizar, vai reconcentrar tudo em São Paulo de novo. É onde estão os insumos, é onde está a tecnologia, ou para o sul, para essa região. Então, são coisas como essas que, num debate mais amplo, teriam sido discutidas previamente à tomada dessa decisão, né? Agora que já está tomada a decisão, Inês é morta. Agora, o que vai fazer? Todo mundo vai... Está uma insegurança no debate tributário gigantesco. Ninguém está entendendo, primeiro, como esse sistema funciona e, segundo, quais serão os impactos do funcionamento desse sistema nas suas respectivas economias. E o governo foi muito hábil na implantação dessa reforma, porque ele criou um período de 10 anos, praticamente, de transição, onde toda a tendência de reação, ainda mais na mentalidade brasileira, de deixar para frente, etc., ela fica enfraquecida, né? Porque se fosse uma coisa que vai começar a funcionar no ano que vem, todo mundo se preocupa. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Daqui 10 anos, daqui 2 anos a gente vê, o governador fala: não sou mais governador, vai ter outro. O prefeito fala também: não sou mais prefeito, vai ter outro. E vai deixando a coisa acontecer e ela vai ter consequências, até o momento, desconhecidas. Não estou dizendo que vai dar errado, pode ser até que dê certo, eu torço para dar certo. Mas eu costumo dizer também o seguinte: o que essa reforma tem de bom, contrário, o que essa reforma tem de ruim, ela que fez. E o que ela tem de bom poderia ter sido feita sem ela. A lei complementar, a lei Candir, ela é de 86. Em essência, ela, se aplicada na sua essência, ela é praticamente a reforma tributária. Exatamente. Entende? Então, a gente tinha o diploma normativo pronto desde 1986. E, enfim, e aí a gente ficou... Eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de realmente trazer o nosso sistema para um patamar melhor, mais claro, mais lúcido em termos de legislação. E, enfim, professor, já deu o nosso horário, 30 minutos. Gostaria de agradecer enormemente o senhor. É uma pena, a gente poderia ficar aqui conversando um monte mais, mas o tempo chegou ao final. Andrei. Só aproveitar para agradecer ao ABEI por nos dar essa oportunidade, né, na pessoa do nosso presidente Juliano Mandelli, o nosso presidente da Caixa de Assistência, que nos fornece esse espaço, né, sempre próximo da nossa advocacia, a nossa presidente Silvia, da Comissão de Direito Tributário, que nos delegou esta função muito feliz da nossa parte, né, de passarmos esse tempo aqui com o professor, que, como nós falamos, é algo muito relevante para nós. Então, encerramos aqui, deixamos a palavra com o professor para suas considerações finais e queremos dizer para o senhor que o senhor é muito bem-vindo em Santa Catarina. A advocacia catarinense tributária
fica muito honrada o senhor ter aceitado o convite para estar nesse podcast conosco e também aqui no nosso Congresso de Direito Tributário. Talvez o senhor não tenha noção da relevância que os seus ensinamentos têm para nós essa noite. Bom, eu que agradeço ao AB de Santa Catarina pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é fundamental. Parabenizo o Estado de Santa Catarina, que tem sido um dos estados mais atuantes em termos de debate sobre reforma tributária. É curioso, o Brasil tem 2 estados que tratam a questão tributária com muita seriedade. Uma é Santa Catarina e a outra é Minas Gerais. Mineiro é seguro, né? Cuida do dinheiro muito bem. Em Minas também esse debate é muito intenso e as preocupações são muito grandes. E aqui em Santa Catarina. E eu acho que é um tema que precisa ser levado adiante, né? Mas, de qualquer maneira, agradeço muito a oportunidade e estou à disposição para voltar sempre que for necessário. Gostei muito do debate e parabéns aí para vocês pelo trabalho que vem fazendo em prol do Brasil. Muito obrigado.